A cadeira 13 apareceu como disponível pela primeira vez em mais de 20 anos. Isso não deveria ser possível. Ela tinha sido removida da planta, do sistema e até dos mapas internos aprovados pela prefeitura na última reforma. Mas lá estava ela, entre a 12ª e a 14ª, no sistema, na bilheteria, no impresso do ingresso. E quem trabalha com projeção como eu sabe, nada disso acontece por acaso. O Cine Arcos ficou fechado por quase 2 décadas. Muita gente dizia que era por falência, abandono, perda de interesse. Mas isso era só a história oficial. A real quase ninguém lembrava, ou ninguém queria lembrar. Em 1998, uma das sessões da madrugada terminou com uma pessoa morta dentro da sala principal. Uma morte sem explicação. Ela estava sentada na fileira do meio, na cadeira 13. O corpo foi encontrado na manhã seguinte, ainda recostado no estofado vermelho. Os olhos abertos, mas secos, como se tivessem assistido até o fim, sem piscar. E o rosto, dizem, estava voltado para a tela, mas não havia nenhum filme passando, nem projeção, nem som, só o silêncio. A perícia concluiu morte por causas naturais, mas os técnicos chamados para revisar o sistema juraram que o projetor havia sido ativado, sozinho, mesmo desligado da central, mesmo fora do horário de funcionamento. Depois disso, o cinema foi lacrado, não por ordem judicial, mas por abandono, um tipo de medo que ninguém confessa em voz alta. As pessoas simplesmente deixaram de ir. A administração sumiu, o prédio escureceu. A cidade fingiu que esqueceu, até agora. Voltar a trabalhar ali não foi exatamente uma escolha. A nova empresa de eventos que comprou o prédio reabriu o cinema com a proposta de sessões retrô. Filmes antigos em película, clima nostálgico, ingressos limitados. E eu precisava do emprego. Conhecia bem o equipamento e a maioria das pessoas tinha esquecido tudo ou simplesmente não sabia. Nos primeiros meses, tudo correu dentro do esperado, mas sempre que eu passava pela sala principal sentia que algo estava fora de lugar. A numeração dos assentos, por exemplo. Toda vez que eu revisava os registros digitais da planta atualizada, a fileira F só ia até a cadeira 12. Mas no sistema de reservas, vez ou outra, surgia a 13. Eu avisei. Encaminhei prints, abri chamados, troquei e-mails. A equipe de TI dizia que devia ser resquício do layout antigo, glitch de sistema. Mas um dia, no meio da madrugada, o sistema processou sozinho a venda de um único ingresso. Horário fora do padrão. Cadeira 13. Sala 1. Não havia cliente. Não havia funcionário escalado. Não havia sessão marcada. Mas havia um registro de pagamento e uma ordem de inicialização para o projetor. Na manhã seguinte, o rolo de filme estava girado até o final, como se tivesse sido exibido. Mas ninguém havia autorizado. Nenhuma câmera de segurança tinha sido acionada. Nenhum movimento no saguão. A única coisa fora do lugar era uma embalagem de pipoca descartável, em cima da cadeira 13. Tentei ignorar aquilo. Fingi que não vi, que talvez alguém da limpeza tivesse entrado ali por engano, mas a gente sabe quando está se enganando. Na semana seguinte repeti o teste. Programei a sala com horário fictício, sem confirmação no sistema de vendas, só para ver se algo ativava sozinho de novo. E ativou. O projetor ligou às 3h02 da manhã, sem comando manual. E dessa vez, quando cheguei, o filme não tinha só sido exibido.
Ele estava pausado. Na tela, uma imagem congelada. A sala vazia. As cadeiras vazias. Exceto pela 13ª. Alguém, ou alguma coisa, estava sentado ali. A silhueta era escura, mas claramente visível. O contorno parecia o de um corpo imóvel. Só que quando olhei ao vivo, da cabine para a sala, a cadeira estava vazia. Desliguei o equipamento na hora. Reiniciei o sistema inteiro. E só mais tarde percebi que havia algo errado com a gravação. A câmera da cabine de projeção grava automaticamente todo o funcionamento técnico das sessões. É parte do protocolo. Quando fui revisar o backup, a exibição da madrugada estava lá. Mas a gravação mostrava algo diferente. Um outro filme, outras imagens. Como se a sessão exibida ali dentro não fosse a mesma captada pelas lentes de segurança. O arquivo tinha trilha, tinha cenas completas, mas nenhum dos filmes disponíveis no catálogo da sala tinha aquelas imagens. O conteúdo parecia feito sob medida, como se tivesse sido montado só para aquela cadeira. Na semana seguinte, as sessões do cinema correram normalmente. Nenhum erro técnico, nenhuma nova ativação fora de hora. Eu quase me convenci de que era cansaço. Que talvez eu tivesse forçado demais aquele teste. Mas então, algo mudou na tela. Durante uma exibição comum com a sala cheia, a imagem da projeção congelou por 1 segundo. Foi rápido, mas visível. Um frame só. E nesse frame, havia algo que não pertencia ao filme. Era uma imagem da cabine de projeção, a câmera, e eu, sentado no controle, olhando fixamente para a tela. Aquilo não fazia sentido. Nenhuma das películas tinha aquela cena. Nenhum diretor colocaria uma tomada de um funcionário no meio de um filme de terror italiano dos anos 70. Eu pausei a sessão. A plateia reclamou, mas eu precisava ter certeza. Rebati o trecho quadro a quadro, e ali estava, minha imagem, uma gravação de mim, do ângulo exato da câmera interna. Mas o sistema dizia que nenhuma imagem da cabine havia sido capturada naquele dia. Nos dias seguintes, outras anomalias surgiram. A luz de emergência da cabine começou a piscar sozinha. Algumas legendas apareciam distorcidas por poucos segundos, mas sempre com frases que eu reconhecia. Frases que eu tinha dito em conversas com colegas, em pensamento, em silêncio. Até que chegou a madrugada de sábado, e o sistema mais uma vez ativou sozinho a sala 1. A cadeira 13 apareceu como reservada. E dessa vez o ingresso impresso trazia algo a mais. Exibição exclusiva, proibido para outros olhos. Nunca falei sobre isso com ninguém, nem com os novos donos do cinema, nem com os colegas de trabalho, nem com a antiga administração que hoje finge não ter qualquer relação com o prédio. De certa forma, eu mesmo tento esquecer. Mas todas as noites, antes da última sessão, eu passo pela sala 1. Olho para forçar a fileira do meio. Conto as cadeiras, sem encostar em nenhuma. E lá está ela, a número 13. Ninguém mais parece notar. Ela simplesmente aparece no sistema e desaparece sozinha. Nenhum cliente consegue reservar, mas o lugar está sempre marcado como ocupado. Sempre. E nos raros dias em que o sistema comete erros, ela é liberada. Por alguns segundos. Foi o que aconteceu ontem. Um homem comprou um ingresso de última hora. Cadeira 13, sala 1, sessão da meia-noite. A venda foi processada. O ingresso foi impresso, mas o cliente nunca apareceu. Ou talvez tenha aparecido apenas dentro da tela.
Aqui no canal O Quinto Sussurro, o medo não grita, ele sussurra, e você vai ouvir. E se você tiver coragem de continuar ouvindo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Mas lembre-se, alguns sussurros poderão nunca mais sair de sua mente.